Derrota para o Santos coloca o Vasco no fundo do poço. Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para você aqui nos comentários agora, que eu quero saber o que você achou sobre a atitude do Paulo Henrique, do PH, na partida contra o Santos em relação ao Neymar. Tá sendo muito criticado e eu quero ir ali agora ver os seus comentários, porque nesse vídeo vamos falar bastante sobre sinal verde de Renato Gaúcho, mais uma afastada de Arthur Jorge. Vamos comentar muito sobre o jogo, Bruno Lazzaroni, perfil que o Vasco vem buscando no mercado e, claro, no fundo do poço, mais uma vez o fantasma da Série B assombra São Januário. Você, torcedor vascaíno que está chegando aqui no canal, peço para você humildemente a sua inscrição, porque aqui é um canal que luta pelo Vasco. E, claro, no início desse vídeo, eu peço para você correr ali nos comentários sempre para deixar a sua opinião, tá? E, claro, vamos falar muito de Vasco aqui, porque a situação não é muito simples, né? O Vasco se encontra na lanterna da competição. Eu estava esperando um momento para gravar aqui, confesso para vocês que demorei para gravar esse vídeo pensando, porque é algo que já está insuportável, né? Para o torcedor, está insuportável para mim, está insuportável para você. É impressionante como que a gestão do Pedrinho em relação ao futebol é muito ruim, né? O elenco é muito desequilibrado, parece que não existe cobrança interna. A gente vê um time completamente mal comandado. O Bruno Lazzaroni não teve capacidade nem sequer de mudar um pouco, né, o estilo do Diniz ali em relação à saída de bola, em relação à exposição da zaga. E o Vasco leva gol sempre com erro individual e também com esse passe, né, por trás da zaga ali no primeiro gol do Neymar. O Vasco está no Z4, agora tem uma sequência no Campeonato Brasileiro muito difícil. Palmeiras em casa, Cruzeiro no Mineirão e Grêmio em casa. Vasco encara esses três times agora, três times muito difíceis, duros de vencer, estando com apenas um ponto de 12 disputados no Campeonato Brasileiro. Será mais um ano que a gente vai ter que pegar a calculadora, que a gente vai ter que começar a contar, né? Como que todos os anos se passaram e parece que não foram suficientes para um ensinamento, para mostrar que algumas coisas não precisam se repetir. Observando esse cenário, mais uma vez a diretoria do Vasco demora muito para contratar um treinador. O Vasco hoje está em caráter emergencial, não pode se dar o luxo de esperar, não pode se dar o luxo de estar tentando ir no mercado. O Fernando Diniz já deixava muito exposto há meses atrás que uma hora sua demissão seria algo completamente viável. Então, a partir do momento que os resultados começaram a não aparecer, o Vasco, a diretoria já tinha que se movimentar. Agora vai se movimentar após uma demissão, coloca um interino que, na minha opinião, não está preparado, não dá nem para criticar ele, né? Por conta da sequência, Santos fora, Palmeiras em casa, Cruzeiro fora, Fluminense numa semifinal, né? O Fluminense sendo aí um dos postulantes ali a Libertadores novamente no Campeonato Brasileiro. É óbvio que o Bruno Lazzaroni pegou uma bomba. E é óbvio que desviaram essa bomba na mão do Felipe, porque quando era para enfrentar o Operário, o Puerto Cabello da Venezuela, o Felipe foi o escolhido, né? O Cuiabá, o Felipe foi o escolhido para elevar a moral. Aí quando é bomba, quando a batata é quente, quando a situação é grave, que você tem que ganhar de um Santos do Neymar, de um Palmeiras de John Arias e companhia, de um Cruzeiro de Gerson, Caio Jorge, Matheus Pereira, entre outros jogadores, e do Fluminense, que é um clássico, que o Vasco já começou para trás, essa bomba não pode ser do Felipe, né? Porque você tem que livrar a cabeça do Felipe das críticas da torcida. Você já imaginou se é o Felipe na beira de campo ontem? Você já imaginou se é o Felipe na beira do campo contra o Palmeiras? Você já imaginou se é o Felipe na beira do campo contra o Cruzeiro? É óbvio que em um momento desse, livrar a cabeça do amigo é muito mais preocupação do que propriamente o Vasco, né? Impressionante, cara. E parece que vocês acham que enganam o torcedor. Não engana, porque duas escolhas lá atrás, na queda do Paiva, foi o Felipe. Na queda do Carille, foi o Felipe. Na queda do Diniz, foi o Lazzaroni por conta da sequência. E é fato, não precisa que a gente discutir isso. Porque é um grande fato. Se fosse Remo em casa, 15 de Piracicaba, né, o Operário, Puerto Cabello da Venezuela, que é um time que os caras estavam trabalhando, batendo laje lá na obra antes de jogar, ia ser o Felipe. Eu não tenho dúvida disso. Nenhuma. E isso é sacanagem, entendeu? Então eu não vou criticar aqui o Bruno Lazzaroni. Não vou criticar. Tá pegando o incêndio
e com um copo d'água que deram para ele. Então não dá para combater esse incêndio assim. Observando o cenário de um futuro do Vasco no Campeonato Brasileiro, é mais uma vez lutando para não cair. O Vasco já chega aí, né, em 12 jogos, 12 pontos disputados, com apenas um. E aí a gente tem essa sequência que eu acabei de falar. Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. Qual é a perspectiva? Na minha opinião, de um gado indo pro abate. É o que eu sinto contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro. É de um gado indo pro abate. Vai lá e morre. Porque não tem condição. O elenco é muito desequilibrado, o elenco não tem um líder. O Vasco perdeu os 3 postulantes a líder desse elenco, que seria o Verratti, o Ryan e o Coutinho. E a reposição do líder não aconteceu e parece que não é preocupação da diretoria do Vasco. Parece que está tudo certo. Parece que o elenco é muito bom. O que falar do Spinelli e do Hinestrosa? Eu acho que já está dando para o torcedor julgá-los. Já está dando para o torcedor ver quem são. O Hinestrosa, o Marino Hinestrosa, que chegou de um futebol abaixo do futebol brasileiro, que é o futebol colombiano, e o mesmo do Spinelli, que vem do futebol equatoriano. São 2 ligas muito abaixo do Campeonato Brasileiro. É normal, existe adaptação, mas já estão tendo muitas oportunidades e não estão mostrando nada. Não estão mostrando nada. Bom, um ponto negativo nesse jogo, o Paulo Henrique, em relação ao Neymar, né, vem sendo muito criticado. O Thiago Mendes foi ali e tentou, de alguma forma, tirar o Neymar, né, do eixo dessa partida, que o Neymar decidiu, e o Paulo Henrique ali tratando o Neymar como se fosse um ídolo. Foi realmente algo ridículo, na minha opinião. Acho que fala muito dessa falta de liderança ali do elenco. Difícil atuar sem um líder dentro dos 10 em campo, não estou falando do goleiro, porque o goleiro está muito afastado do árbitro, está muito afastado do adversário, está muito afastado dos momentos de conflito dentro de campo, né? Então acaba que o líder está longe e não consegue agir, né? O capitão da equipe. O Vasco carece de um líder, não é só de um técnico, carece de um líder, carece de um jogador grande. O Andrés Gomes é um garoto, não tem como jogar isso nas costas dele, até porque ele não tem nem o perfil de líder. Ele é calado, ele não reclama com a arbitragem, ele é contido, não tem essa barganha de liderança. O Vasco se encontra nesse momento da temporada sem treinador, sem líder e um time completamente desconjuntado, que foi montado sem reposição para o Verratti, não temos um atacante alto, sem reposição para o Ryan, não temos quem faça diferença ali pelo lado direito, é discrepante ali as opções que a gente tem para o Ryan, e não temos ainda o líder dentro de campo, aquele que a gente olha e fala assim, a responsabilidade do jogo é sua. A responsabilidade do jogo vai cair em cima de você, que era o que acontecia com o Felipe Coutinho. Então, a leitura que a diretoria do Vasco faz é muito ruim em relação às perdas do elenco do Vasco. O Vasco hoje encontra-se completamente desconjuntado, né? Impressionante. E olha só, falando sobre o novo treinador, o Renato Gaúcho deu sinal verde para o Vasco e as negociações podem avançar. Eu acho que já era para ter acertado, apesar de eu não ter o Renato Gaúcho como favorito. Eu preferia muito mais um cara como o Marcelo Gadiardo, é a minha opinião. O Vasco tentou empurrar até o final com o Arthur Jorge, né, para tentar tirá-lo lá do Ryan, lá do Catar, mas não foi possível. Ele ouviu do treinador, ouviu da assessoria do treinador e não deve acontecer essa contratação. Renato Gaúcho deu sinal verde, mas claro, com um salário muito valorizado, principalmente após a partida de ontem contra o Santos, né? O que valia 2 milhões agora vai para 3, né? Porque vai ter que assumir o Vasco numa sequência complicadíssima, né? E também afundado na zona do rebaixamento. Em relação ao Campeonato Carioca, o Vasco encara o Fluminense, né, nesse domingo pela semifinal da competição. O Vasco perdeu o primeiro jogo por 1-0 jogando como mandante no estádio Newton Santos, jogo que teve prejuízo para os cofres do Vasco em relação ao público, né? O Vasco teve que pagar cerca de R$170 mil de prejuízo, algo que se repete, né? Porque contra o Volta Redonda tivemos cerca de R$90 mil também negativo, né? A gente observa hoje os nossos rivais no Maracanã com rendas muito superiores. Enquanto o Vasco tem 170 mil, por volta de 170 mil negativo, o Flamengo faz 5 milhões, 6 milhões positivo. Então, por isso que a realidade é outra. Não brigam pelo Maracanã, entregam tudo na mão deles da forma que eles querem. É isso que vem acontecendo. E não reclamem de questão financeira, porque questões financeiras são problemas para serem resolvidos. Até hoje, o espaço mais valioso da camisa do Vasco, que é o patrocinador Master, vamos por 3º mês sem divulgação. 3º mês, são 3 meses de defasagem de publicidade. É a mesma coisa de ter um outdoor e não utilizá-lo.
Isso aí é má gestão. Tem que ficar de olho, tem que agir. Tá muito devagar, tá muito passivo, tá muito fraca. Precisa ter uma responsabilidade maior com o futebol. O que vem acontecendo com o Vasco é, na esfera jurídica, ok, nas esferas estruturais, até agora não tem muita coisa mais ok, mas o futebol, a gestão é péssima, tá? E os números dizem isso. Vasco na degola, Vasco na lanterna, elenco desequilibrado, sem treinador, sem líder e um time completamente com a moral lá embaixo. Queria saber a sua opinião, corre lá nos comentários, porque daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas, meio-dia tem live e o bicho vai pegar.